Um donut. Após 2 anos do jogo de adivinhação de hardware mais obsessivo da tecnologia, depois de todos os vazamentos, desmontagens e tópicos de fontes afirmam que não levaram a nada. A coisa que Johnny Ive e Sam Altman estavam construindo por trás de uma muralha de advogados e acordos de confidencialidade é um donut de metal do tamanho de um disco de hóquei. Sem tela, sem teclado. Um buraco no meio, só isso. Este é o aparelho que deve substituir seu celular. E eu preciso que você entenda em que semana caótica isso caiu, porque a OpenAI está a 1000. O Codex Micro esgotou em segundos. Começou o litígio real com a Apple. Segredo comercial, advogados e documentos oficiais. E então, antes mesmo do martelo do juiz bater, nas primeiras horas de ontem, Mark Gurman da Bloomberg, o cara da Apple, aquele que basicamente nunca erra nessas coisas, jogou tudo isso ao público. Mais de um ano após a OpenAI adquirir a empresa de Ive, o primeiro hardware criado juntos finalmente chegou. Não é o anel nem o pingente. Não é a caneta inteligente, o abajur, os óculos, nem as outras formas que esse negócio já teve, dependendo do mês em que você lia sobre ele. Esse tem sido realmente o produto de Schrödinger nos últimos 2 anos. A cada poucos meses há uma atualização, mas nunca foto ou confirmação, levando muitos de nós a desenvolver um reflexo de achar que era alarme falso. E a resposta? Depois de tudo isso, uma caixa de som inteligente sem tela em formato de rosquinha. Quero ser preciso, pois os detalhes são muito específicos para um vazamento tão cedo. O aparelho inteiro tem formato de anel, pequeno o suficiente para pegar com uma mão e funciona com bateria, o que já o diferencia de praticamente tudo nessa categoria. O design é dividido. Há a unidade de alto-falante portátil e uma base de carregamento dedicada. Não possui visor. Em vez disso, você tem alto-falantes, microfones, luzes indicadoras de status e, essa é a parte que importa, uma câmera ultra-angular, além de outros sensores ambientais. Dizem que ele será compatível com ecossistemas de casa inteligente de terceiros, permitindo controlar luzes e outros dispositivos. O preço deve ficar entre $300 e $400. Algo entre 2.200 e 2.700 RMB. Nenhum esboço de design vazou, nenhum protótipo de fábrica, nada que você possa segurar e apontar. Segundo fontes próximas ao tema filtrado pela Bloomberg. Mas existe uma foto. Em março, alguém em São Francisco viu Joe Gebbia, que agora é o chefe de design do governo dos Estados Unidos, carregando um dispositivo misterioso, e a foto circulou no X. Na época, ninguém conseguiu descobrir o que era. Com a descrição de formato de anel e tamanho de disco de hóquei, a foto se encaixa quase perfeitamente. As renderizações que as pessoas vêm fazendo desde então, as do Patently Apple, do Trung Phan, do Jesse Waits, todas convergem para a mesma ideia, um donut de metal. A reportagem do German indica lançamento para 2027, mas outras interpretações sugerem que pode ser já no próximo ano. De todo modo, você não vai comprar isso neste Natal, mas há um detalhe ao qual sempre retorno. Dentro daquele anel de metal, há uma estrutura mecânica móvel, com peças realmente móveis. Ao falar com ele, os componentes se movem fisicamente e as luzes mudam. Assim é possível saber se está ouvindo, pensando, respondendo ou executando uma tarefa. E isso é um ataque direto à coisa mais irritante de todos os alto-falantes inteligentes já feitos. Alexa, Google Assistente, Siri, todos eles conseguem manter uma conversa agora, tecnicamente. Mas ainda está falando com um objeto inanimado na prateleira. Você chama, ele acende, você faz sua pergunta, ele responde, e então volta a ser um cilindro de plástico que não se importa. A OpenAI quer que essa coisa tenha presença. Movimento, luz, voz natural, tudo combinado para que pareça menos um aparelho, ao qual você dá comandos e mais algo que realmente está participando do ambiente. E esse é realmente o objetivo aqui. Todo mundo está usando IA neste momento. Quase ninguém está ganhando dinheiro com isso. A diferença não é mais o acesso, é saber para onde direcioná-la. Segundo Mark Cuban, aprenda a criar agentes, converse com pequenas empresas e identifique tarefas chatas que ninguém tem tempo para fazer. Sabe o que eu faria ao sair da faculdade? Eu procuraria pequenas e médias empresas, tendo aprendido a criar agentes. Acompanhar leads, agendar compromissos, cobrar faturas
e responder repetidamente as mesmas 5 perguntas dos clientes 40 vezes por dia. Esse trabalho vale dinheiro de verdade para quem está atolado com isso. Empresas pagam milhares para se livrar dele. Preparei um relatório de 11 páginas, 7 agentes pelos quais as empresas estão pagando de 3 mil a 10 mil dólares atualmente. Quem compra cada um e como identificar uma empresa que precisa. Sem programação. Links abaixo. É de graça. A câmera e os sensores vão além, porque um caixa de som inteligente tradicional só sabe o que você disse. Esse é todo o input. A OpenAI quer que esse aparelho saiba o que está acontecendo ao seu redor. Então, ao invés de descrever o frasco de remédios em cima da mesa antes de perguntar sobre ele, você simplesmente pergunta quando deve tomá-lo. Em vez de dizer o que tem e há quanto tempo está no fogo, você só pergunta se deve desligar. Uma vez que você combina visão, voz, memória de longo prazo e percepção do ambiente ao redor, a IA não está mais lidando com perguntas isoladas. Ela mantém um contexto rodando em segundo plano. O que, se você tem prestado atenção no que a OpenAI vem construindo nos últimos anos, é obviamente o objetivo principal. Agora, o lado do design. O parceiro da OpenAI nisso é a Love, do estúdio de Johnny Ive. No ano passado, a OpenAI comprou a I.O., empresa de hardware que ele cofundou, tornando-os totalmente integrados. Esse é o cara que liderou o design do iPhone, iPod, iPad e Apple Watch. Ele definiu a linguagem visual da eletrônica de consumo por 2 décadas e suas digitais estão em tudo isso. Esse formato de rosquinha a Apple já fez antes. No iMac G3 original, aquele de plástico translúcido, eu coloquei uma alça de transporte no topo do gabinete especificamente para que as pessoas não tivessem medo de tirá-lo da caixa e movê-lo por aí. Mesma lógica aqui. Tamanho, formato e bateria foram pensados para que você o leve do criado mudo para a cozinha, coloque na sala e nunca precise se preocupar com isso. Isso é filosoficamente o oposto do HomePod de casa, que é com fio, exige cuidado com o lugar onde você coloca e roda um algoritmo espacial independente para fazer o áudio soar bem no cômodo em que ele está preso. A OpenAI escolheu caixas de som Bluetooth inteligentes. Vamos ser sinceros, desse tamanho, som e volume não serão destaque. Não é por isso que você paga. Você paga pelo que está por trás disso. Pois, em teoria, esse aparelho não oferece nada além do que um HomePod mini, um alto-falante Google Home ou uma Alexa já fazem. A forma e a função basicamente pertencem à mesma categoria, e essa é uma categoria que a Amazon e a Alphabet dominam há anos. A diferença está no cérebro. Não é a Siri que está sempre com problemas, não é o Gemini, é o ChatGPT completo em modo ao vivo, sempre a meio segundo de distância. E há um argumento razoável de que a OpenAI discretamente incorporou várias ideias de seu projeto de pingente de IA engavetado nessa coisa. Porque um alto-falante do tamanho de um disco de hóquei basicamente não pesa nada, e não há nada fisicamente impedindo você de levá-lo para fora de casa. O que faz disso o primeiro corpo de verdade que o ChatGPT já teve fora de um celular ou de um laptop, sua primeira casa de verdade. Aí vem o processo judicial onde tudo complica. A Apple processou a OpenAI e indivíduos por aliciamento de talentos e roubo de informações sobre design de produto, processos de fabricação e cadeia de suprimentos. Um dos pontos mais delicados da disputa é se a OpenAI procurou fornecedores que trabalham com a Apple há anos e pediu para eles desenvolverem técnicas de tratamento de superfícies metálicas suspeitamente parecidas com as da própria Apple. Lembre-se, esse alto-falante provavelmente usa esse processo metálico proprietário. A OpenAI respondeu negando todas as alegações, considerando-as amplas demais. Após o processo, fez uma investigação interna e concluiu que seu primeiro dispositivo não envolve segredos comerciais da Apple. Há alguns dias, eles pediram o arquivamento do caso, alegando que estão criando produtos totalmente novos e diferentes dos da Apple. E, para ser justo, olhe para o roadmap da OpenAI. Caixas de som, óculos, anéis, fones de ouvido, pingentes, nenhum telefone em lugar algum. Enquanto isso, os próximos anos da Apple envolvem óculos inteligentes, AirPods com câmeras e um hub doméstico giratório, e cada um desses itens se sobrepõe a algo da lista da OpenAI, exceto que a Apple tem que carregar a Siri como peso morto o tempo todo. Segundo relatos, o dispositivo doméstico da Apple é uma tela em um braço mecânico que gira para quem fala e faz FaceTime.
Então, a Apple está colocando telas em mais cantos da sua casa, enquanto a OpenAI está tentando eliminá-las completamente. A verdadeira tese é maior que um alto-falante bonito. Nos últimos 15 anos, a computação tem girado em torno de telas e aplicativos. Você faz buscas por meio de uma tela, acessa serviços através de ícones de aplicativos e realiza todas as tarefas tocando na tela. O modelo de negócios, as convenções de design, toda a máquina de publicidade móvel, tudo isso parte desse fluxo. Os agentes quebram isso pela raiz. Se você simplesmente declara uma intenção e a IA decide sozinha qual software usar, quais informações ler e quais operações executar, então a interface do aplicativo deixa de ser valiosa e a tela deixa de ter muito o que fazer. É isso que a OpenAI chama de computador centrado em IA. Não é um dispositivo que espera você mexer nele, mas sim um que escuta, vê, lembra e faz as coisas acontecerem. Pegar o celular, desbloquear, abrir o ChatGPT e digitar um comando já virou um ritual dos smartphones, e cada etapa é um obstáculo que querem eliminar. Aliás, essa é a diferença entre IA Plus e IA nativa. IA Plus é como passar uma camada de inteligência sobre um hardware que já existe, onde você abre a ferramenta e ela responde. IA nativa inverte isso. O modelo é a própria interação, e o dispositivo deixa de ser um ponto de entrada e passa a fazer parte do ambiente. Quando isso acontece, o hardware deixa de ser um recipiente para o software. Ele passa a ser a limitação que define como a interação pode ser. E, historicamente, toda mudança de plataforma muda o ponto de entrada. Na era do PC, tínhamos área de trabalho e navegador. No mobile, a grade de apps e tela sensível ao toque. Agora passamos de clicar para falar, de sistemas operacionais para sistemas baseados em intenção. Com essa mudança, distribuição, design de produto e dinheiro se reorganizam. Existe uma versão disso que dá errado, e já vimos isso. O Yapin da Humani provou que eliminar a tela por si só não cria a próxima plataforma de computação. Se o modelo não é inteligente, tem alta latência, o agente não conclui tarefas e o dispositivo é instável, tirar a tela não resolve esses problemas. Isso agrava todos esses problemas, pois não há mais uma interface alternativa para ajudar. A vantagem da OpenAI sobre essas startups é que ela já tem os modelos e já tem os usuários. Ela está procurando um corpo, não um cérebro. Escolher um dispositivo doméstico em vez de óculos é inteligente, pois câmeras no rosto sempre ligadas acabam incluindo qualquer estranho por perto no raio de captação. E os últimos anos deixaram muito claro que viabilidade técnica e aceitabilidade social não são a mesma coisa. Um donut no balcão da sua cozinha é muito mais fácil de aceitar. Há 20 anos, Ive ajudou a criar a tela sensível ao toque que dominou a eletrônica de consumo. Agora, ele ajuda a criar a coisa que tenta tomar seu lugar. E as perguntas que parecem bobas na hora. Por que um computador precisa ficar em uma mesa? Por que um telefone precisa de fio? Por que a internet precisa de um navegador? Por que qualquer uma dessas coisas precisa de uma tela? Essas geralmente são as perguntas que acabam mudando tudo. Enfim, esse é o vazamento, o processo e o que a OpenAI acredita estar construindo. Me diga aí nos comentários se você colocaria um desses na sua bancada. Obrigado por assistir e até a próxima.